Amados irmãos, amadas irmãs, aos que rezam também conosco pelos meios de comunicação do nosso santuário, nós estamos no tempo comum, bem no início, vivendo também o início do ministério de Nosso Senhor, o ministério público de Jesus, o início de suas atividades, e estas começam exatamente em um lugar de abandono, de opressão, um lugar excluído. Esta é uma região à beira, como nos disse a leitura, mas é aqui o lugar onde Jesus deve iniciar esta boa nova, porque a boa nova foi trazida aos corações humildes, aos corações despojados, porque corações orgulhosos, soberbos não encontram, não precisam, não se abrem à boa nova de Nosso Senhor. Há uma palavra que diz que o Senhor escondeu os mistérios do reino dos sábios e entendidos e revelou aos simples. De fato, o despojamento de si, a dependência total de Deus nos faz diminuir nossa autossuficiência e confiar mais em Deus. Então é preciso entender isso. Porque Jesus começa nesta região erma, nessa região baixa, nesta região excluída? Porque foi para estes que ele veio. O médico veio para os doentes. Ele não veio para os que estão bons. Ele não quer o sacrifício, mas a misericórdia. Então ele veio para os pecadores, não para os santos. Então aqui está o segredo de que Jesus Cristo veio, a quem ele veio, quais são os destinatários primeiros da presença de Jesus. E ali ele continua a missão de João Batista, usando as mesmas palavras de João Batista, dizendo ao povo: convertei-vos e crede no Evangelho. Daqui a pouco nós vamos estar ouvindo isso de novo, na quarta-feira de cinzas, quando a gente for receber as cinzas na nossa cabeça, o padre, os ministros vão dizer: convertei-vos e crede no Evangelho, porque esse é o caminho para o encontro com Jesus, para o encontro com a Boa Nova, para o encontro com a nossa salvação. E ele chama hoje para pessoas para ajudá-lo, colaboradores. Vocês viram quem que Jesus chamou? Jesus chamou pescadores, eram pessoas simples, alguns até analfabetos. O pescador não era doutorado, o pescador não tinha um diploma especial, mas ele era simples. E ali, quando Jesus passa, diz a palavra que eles estavam lançando a rede ao mar. Quando Jesus olha para eles, e para mim, de fato, esse olhar de Jesus tem algo tão misterioso e tão poderoso que nós não sabemos entender, mas quando Jesus olha para eles e fala: segue-me, segue-me, eles deixam tudo, as redes, deixam barca, deixam tudo para seguir Jesus. Os outros, inclusive, não deixam só as redes, o barco, mas deixam o Pai também, porque é preciso romper com os laços, muitas vezes os laços afetivos, para sermos inteiros de Jesus. Não é para esquecer do pai, não é para esquecer da mãe, não é para esquecer dos parentes, mas não é para se apegar e não deixar que isso nos impeça de seguir livremente Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo. A pergunta para nós é: o que nós temos que deixar também para poder ajudar Jesus, sermos hoje os seus colaboradores? Cristo conta conosco. Às vezes a gente pensa que essa missão é só do padre, das irmãs, A gente deixou muita coisa, E aquelas meninas ali que deixaram a terra delas? E coisa bonita esse testemunho, irmãs? De ter que deixar uma terra longínqua, ao outro lado do mundo mesmo, para dizer sim, falar: estou aqui. Aonde que eu vou parar? Aonde eu vou? Aonde o Senhor mandou? E Deus trouxe as irmãs aqui. Veja que interessante isso da missão da igreja, dos colaboradores. Eu também tinha minha família, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, tinha onde eu estava. Aqueles meninos ali também, olha.
Aquele ali é daqui, aquele ali é daqui também, mas daqui a pouco eles vão estar em outro lugar, né? O Senhor vai chamar eles para outros mares. E o que nós temos que deixar também, irmãos e irmãs, para seguir Jesus? Primeiro tem que ser apaixonado, né? Pela missão, apaixonado por Jesus, não perder o encantamento com a palavra de Deus. Isso tem que estar sempre, todo dia, renovando em nós, porque a missão é árdua, é pesada, assim como pescar também não era fácil para eles, enfrentar mares bravios, noites difíceis, frustrações em pesca. Tem dia que pegavam, tem dia que não pegavam nada e dependiam disso tudo, né, para viver. A nossa vida também não é fácil, mas é preciso pescar diferente. Talvez a gente esteja jogando redes e gastando energia e nos mares da vida, quando a gente precisava escutar o Senhor falando: quero fazer de vocês pescadores de homens, de almas, de vidas para o meu reino. Mas para isso vocês têm que ter coragem de deixar algo. E a gente tem uma dificuldade de renunciar, né, gente? Renunciar a nossa vontade, nosso tempo. Às vezes a gente precisa de pessoas, eles falam: mas não tem tempo, padre. Né? Sempre aquela santa desculpa, né? Mas eu não tenho tempo. Interessante que quando a gente precisa de pessoas, a gente tem que chamar quem já tem muito trabalho. E quem tem bastante serviço, sempre arruma um jeito de continuar servindo, né? De continuar, arrumar um jeito, um tempo para servir nosso Senhor. E esse chamado é para a gente iluminar esse mundo. A palavra luz aparece em vários momentos. A primeira leitura, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E essa luz, quem tem que levar, somos nós. É Jesus que nos ilumina para iluminar. Nós não vamos levar nossa própria luz, nós vamos levar a luz de Jesus. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Que bonita essa palavra, esse salmo que cantamos hoje, né? Se o Senhor não for nossa luz e salvação, nós vamos vivendo nas trevas. Nós vamos mergulhando nossa vida em trevas e perdemos o sentido. Agora eu tenho assim, uma curiosidade. Que jeito deve ter sido o olhar de Jesus para aqueles meninos, né? Alguns até já é mais velho, né? Que jeito deve ter sido aquele olhar que encantou, que seduziu, que desmontou tudo neles, né? Que fez eles deixarem tudo, né? Talvez a gente precise retomar esse olhar, que também um dia o Senhor olhou para nós, a nossa vida, e nos chamou e falou: vem e segue-me. E a gente teve coragem de deixar alguma coisa. E pode ter certeza, se você deixa algo por Cristo, nunca lhe faltará nada. Se você deixou algo na tua vida por Jesus, não lhe faltará nada. Deus não deixa faltar nada para a gente, viu? Nunca, até muito mais a gente experimenta quando a gente tem coragem de deixar o barco, deixar a rede, deixar muitas coisas por causa dele. E eu vou concluir uma bonita música do Padre Zezinho, que fala sobre essa coragem de deixar o barco esquecido lá na praia. Não me prendo mais a este barco, a esta rede. Agora eu me prendo em Cristo. Agora a minha missão é outra. Eu vou jogar a rede para pescar almas para nosso Senhor. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente,
que o povo já sente que o tempo chegou, e partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago, que partiram para não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia. Um barco esquecido na praia. Agora é para nós. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo, no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz, e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou, e partimos para onde Ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. E cada um pensa um pouquinho no que precisa deixar hoje, com coragem, para seguir Jesus, para ser melhor discípulo, melhor colaborador, colaboradora de Jesus e o seu reino, que precisa acontecer no meio de nós. Cristo conta conosco. Guarda isso. Ele não precisaria de ninguém. Ele podia salvar tudo sem ninguém, mas Ele conta conosco, como assim contou com Pedro, André, Tiago, João e todos os outros, e com todos os outros que vieram depois dos apóstolos e até o dia de hoje, pessoas que continuaram essa bonita missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.